Boa noite, pessoal. Boa tarde, fim de tarde, boa noite, né? Hoje a nossa live começando aí um pouquinho mais cedo, mas o tema da nossa live é muito bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre mecânica quântica, interações da mecânica quântica com a astrofísica e a cosmologia. Vamos explorar bastante alguns aspectos históricos. Que a gente tem hoje um convidado muito especial, que é o professor Nathan Lima. Daqui a pouco eu já apresento ele para vocês. E o professor Nathan Lima é especialista na área de educação, ensino de física e história da mecânica quântica. Ele vai contar um pouquinho para a gente também da formação dele e vai falar bastante sobre esses aspectos de história da mecânica quântica hoje à noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar o pessoal aí a colocar no chat da onde que está assistindo. Deixa eu ver, tem bastante gente que já estava dando um alô aí antes. O Jorge, tudo bem, Jorge? Gilmar, o Cleiton, a Larissa, KLCD6, esse é nome de quasar, eu acho, hein? O Bruno, Marisol, Walter, boa noite, Walter. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, fica à vontade, pode ir colocando no chat aí, depois a gente vai vendo aí quem que está chegando. José de Serafim, Gustavo de Lages, o Afonso, boa noite, Afonso. Thaís, muito bem. Então, vocês também podem, como sempre, né, ao longo da live, agora que a gente for comentando e conversando sobre os temas, vão colocando as perguntas no chat. Depois, no final da live, vai ter um tempo aí em que o professor Nathan vai responder uma série de perguntas. E então podem perguntar à vontade, podem ir colocando aí ao longo do chat, ao longo da live, no chat, né? Que depois, no final da live, a gente vai colocando aí as perguntas para o professor Nathan responder, tá? E se tiver perguntas, provavelmente vai ter perguntas que vão ter temas relacionados, a gente vai colocando, agrupando essas perguntas e ele vai respondendo a todos vocês. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, talvez vindo pelo Instagram ou pelo próprio YouTube, o meu nome é Alexandre Zabot, eu sou professor de Física, Matemática e Astrofísica na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, onde eu sou subcoordenador do curso de Engenharia Aeroespacial. Já faz mais de 10 anos que eu sou professor da UFSC, da Federal de Santa Catarina, né? E há quase 20 anos já eu atuo na área de ensino de astrofísica, ensinando, de fato, astrofísica, né? Não atuo na parte da teoria do ensino, né? Que, por exemplo, é uma das especialidades do professor Nathan. O meu foco é ensinar astrofísica, então há mais de 20 anos, há quase 20 anos aí que eu desenvolvo oficinas de construção de telescópios, cursos de astrofísica e trabalho bastante na internet agora, né? Fazendo lives semanais. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tenho a minha trajetória, na verdade, embora esteja mais aí na história da quântica, ela foi no início que me levou para a física foi a astronomia. Então tem um carinho especial aí pelo tema que a gente vai discutir hoje. Que legal, muito bom saber. Não sabia que tinha um pouquinho. Depois você conta um pouquinho mais para a gente, mas deixa eu apresentar melhor o professor Nathan Lima para vocês. O professor Nathan, ele é bacharel e licenciado em física, fez as duas habilitações. Depois fez um mestrado na engenharia de materiais. Engenharia de materiais está muito próxima à mecânica quântica, a parte de estrutura da matéria. Ela é uma das engenharias muito, a gente poderia dizer, uma engenharia da nanotecnologia, muito próxima da física, né? E depois o professor Nathan fez doutorado no ensino de física. Hoje ele é professor do Instituto de Física da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e também é professor e coordenador do programa de pós-graduação em ensino de física da URGS. E também atua no mestrado nacional profissional em ensino de física, que é um mestrado que tem núcleos espalhados por todo o Brasil. Ele é coordenado pela Sociedade Brasileira de Física. Então ele atua no campus, claro, lá da URGS, né? E desde janeiro a março de 2020, de janeiro a março de 2020, o professor Nathan foi professor visitante da Universidade de Copenhague. Quem conhece um pouquinho de história da mecânica quântica sabe que a Universidade de Copenhague é talvez o nome mais importante ali dos primórdios da mecânica quântica, né? Então, ser professor visitante, estar lá, né, fazendo um projeto de pesquisa sobre teoria quântica, está onde tudo aconteceu, né? Ou grande parte das coisas aconteceram, né? E hoje ele é também editor assistente do Boletim da Comunidade de História, Filosofia e Ensino de Ciências. E, como eu disse, ele, no momento, também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, da URGS. E não posso deixar de citar, ele tem um
um perfil no Instagram muito bacana, que eu sempre recomendo para quem me pergunta sobre mecânica quântica, né? Eu vou deixar o link do professor Natan aqui também, do perfil dele, que é o Reflexões Quânticas. Está aqui no chat para vocês, quem quiser conhecer, seguir, divulgar, compartilhar, né? Porque eu até brinco que a astrofísica, ela tem o problema da Terra plana, né? Tem os terraplanistas. E a mecânica quântica, ela sofre ainda mais, e a astrofísica também tem a astrologia, né? Mas a mecânica quântica sofre talvez mais do que a astrofísica, né? Com informações falsas, informações erradas, que são divulgadas o tempo todo na internet. Então, se você quer uma fonte segura de informações sobre mecânica quântica, esse é o perfil para você seguir. Muito bem, Natan. Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua formação, ou seja, você disse que se aproximou da física pela astrofísica, mas depois você foi para a área de ensino, de mecânica quântica, história da mecânica quântica? A minha relação assim com a astronomia começou no colégio, né? Eu fui um daqueles alunos que fazia a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Sim. E eu fui para 2 Olimpíadas Internacionais de Astronomia representar o Brasil. Então era o meu chão, assim. E acabei indo para física. Só que na física acabei começando... Na verdade, assim, eu tive uma experiência um pouco traumática na cadeira de mecânica quântica, porque eu acho que é uma cadeira que todo aluno de física espera, né? É aquele grande momento que tu vai pular para a física moderna, para a física contemporânea. Uhum. E eu, de forma não advertida, resolvi ler os artigos originais. Um pouco antes da prova, assim, eu já tinha estudado e resolvi ler o artigo do Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Sim. E, para minha surpresa, eu não entendi nada do artigo. Nada. Assim, eu já tinha estudado, estava super confiante para a prova, mas não entendi nada do que o Einstein falava. E aquilo foi um momento de virada, assim, acho que na minha formação, porque eu fiquei muito chocado, muito consternado com aquilo, e decidi, comecei por conta própria, nem pensei muito sobre isso, mas comecei a estudar sobre história da física, filosofia da física, e acabei mudando um pouco essa direção. Assim. Então, na graduação ainda. Na graduação, eu comecei a ler de forma informal. No mestrado, o meu orientador, já de graduação, atuava na engenharia, por isso eu acabei fazendo o mestrado na engenharia, interação da radiação com a matéria. Mas daí no doutorado eu decidi que era o que eu queria estudar, era história e filosofia da ciência mesmo. E aí o programa que mais se aproximava era o programa aqui de ensino da URGS, que tinha professores que abordavam esse tema dentro, né, do que eu conhecia. E acabei migrando para o ensino. E acabei descobrindo outras paixões, assim, né? Então, eu acabei descobrindo a educação como uma paixão só no doutorado. E aí fiz a licenciatura, fiz junto com o doutorado a licenciatura. Né? E acabei, claro, hoje a minha área de atuação ela é muito voltada para o ensino. Tenho pesquisas mais que são na área pedagógica, propriamente. Mas Sim. sempre muito ligada com a história e filosofia, principalmente da mecânica quântica. Até hoje eu estou tentando entender, né, e me debruçando sobre os artigos lá do início do século. Né? E brincadeira à parte, né, mas assim, claro, a gente vai entendendo aos pouquinhos, mas realmente, né, foram artigos que mudaram a nossa forma de entender os pilares, algumas das bases da física, e é um projeto de uma vida inteira, né? Sim, com certeza. E essa foi uma época muito rica, né, da física, para a história da física. Eu penso que ainda tem muita coisa para ser compreendida daquela época, né? Um período... Não é à toa que se diz que o século passado foi o século da física, né? O século XX foi o século da física, porque aconteceram todas as grandes revoluções, né, na física no século passado. E essas revoluções, elas começaram com os físicos se perguntando sobre a natureza da interação entre luz e matéria, né? Essas eram as grandes perguntas da época, né? Uhum. Exato, é interessante isso. Tem assim, dentro da física propriamente, o grande problema era o problema da radiação de corpo negro, Sim. que é um programa que na astrofísica vai ser extremamente explorado, né? Então, tentar entender os espectros de emissão das estrelas, como que isso está relacionado de alguma forma com a temperatura desses corpos. Mas, casualmente, né, no contexto da época, um problema social importante era a iluminação das cidades. E tem alguns historiadores que apontam que um dos problemas assim, práticos era tentar, de alguma maneira, saber o que seria mais barato, por exemplo, para iluminar Berlim. Então, quais materiais usar para fazer a iluminação da cidade? E aí começa também vários laboratórios a tentar ver, se eu mudar o material, muda a intensidade luminosa ou não muda? Uhum. Até chegar a essa noção, né, que para um corpo negro o que importa é a temperatura independente da composição, né? E aí isso vai abrir um campo totalmente novo dentro desses estudos da física.
É, exato. E é interessante você colocar isso, ou seja, uma das grandes motivações já era algo prático, experimental. Às vezes a gente pensa, ou as pessoas pensam a mecânica quântica e as grandes revoluções na física como sendo motivadas apenas por preocupações teóricas, apenas por Exato. inspirações teóricas. E não é verdade, né? A gente vê a física ela sendo motivada realmente por grandes problemas experimentais, grandes coisas que a gente precisa resolver, né? Inclusive, quando a gente pega a história da física, no começo lá do século XX, a gente percebe que muitas coisas só puderam ser feitas por causa de um grande avanço na ciência experimental, na física experimental, né? Exatamente, exatamente. A própria termodinâmica, né? A gente tem vários exemplos disso na história da ciência, né? Durante muito tempo, por exemplo, houve o conflito entre a noção de que o calor seria um fluido, né? O calórico ou não. Aham, E isso ficou em suspenso porque não se tinha dados suficiente, não se tinha sim. experimentos, tecnologia para conseguir diferenciar. E a mesma coisa no início da quântica é exatamente esse problema. A ideia era o seguinte, né? Tentar saber um corpo aquecido, o quanto que ele vai emitir em cada cor ou em cada comprimento de onda. E Aham, um dos primeiros modelos era o chamado modelo de Wien. E ele, para os dados da época, batia super bem. uhum. Então, lá por 1890, o próprio Planck tem artigos concordando, olha, tá fechado o problema do corpo Aham, negro. É a resolvemos. expressão de Wien. Conforme se vão melhorando as medidas, a curva vai se afastando do modelo. E aí, é engraçado, porque o Planck, uma das grandes defesas dele, assim, uma dos grandes orgulhos, é que ele teria demonstrado, teoricamente, a expressão de Wien. Então, ele tinha certeza absoluta de que o Wien estava certo. E Aham. aí, quando os dados melhoram, É não, um não tá problema certo. aqui Deu agora. problema aí. E aí é por isso que ele, né, se conta aquela história, né, que ele, desesperado, tenta achar uma nova solução que vai dar Aham. origem à mecânica quântica, porque na verdade ele já tinha chancelado, né, que estava certo. E a Nossa. medida experimental é quem derruba isso, né, joga por Eu terra nunca, eu, esse. nu- eu nunca tinha ouvido falar essa história do Planck aí, que ele tinha feito uma dedução teórica da equação de Wien. Era uma Interessante das. isso. Porque o Planck ele era um termodinamicista, né? A Sim, tese de isso sim. doutorado dele era sobre entropia, que ainda era um conceito recente, e ele conseguiu derivar. Ele faz uma demonstração totalmente teórica, em princípio, e chega na expressão de Wien, né? E o que ele vai se dar conta depois é que ela é uma possível solução. Ele não tinha se dado conta que ela era uma parte de uma família de funções mais genéricas, né? Então ela era uma solução particular e não a Aham. solução Mais mais genérica. completa. Uhum. E esse, como você falou, esse problema do corpo negro é um problema central na astrofísica, porque, para quem está chegando agora, o problema do corpo negro é um problema que explica o seguinte: se eu esquentar um corpo, que tipo de luz esse corpo vai emitir? Né? Então, eu vou esquentar ele, como é que vai ser a luminosidade? Ele vai emitir muita luz no azul, vai emitir muita luz no vermelho? Quanto a mais que ele emite no azul, quanto a menos que ele emite no vermelho, dependendo da temperatura. Então, para os astrofísicos, isso é extremamente importante, porque significa que a gente consegue medir a temperatura de uma estrela. Não importa que essa estrela esteja a dezenas, a milhares de anos-luz daqui, não importa que eu jamais seja capaz de mandar uma sonda para essa estrela, né? O Sol, por exemplo, a gente pode medir a temperatura, mas a gente também pode mandar sondas para a superfície solar, para a atmosfera solar, tentar coletar algum tipo de informação. Mas até esse modelo da equação de corpo negro, que o Planck resolveu, ele permitiu a astrofísica começar a nascer, ou seja, porque antes a gente tinha astronomia, estudava a posição dos corpos e tal, mas faltava colocar física, né? Qual é a temperatura de uma estrela? A partir disso, vem todo o resto daí, né? Uhum, uhum. Isso é bem interessante, assim, porque na verdade, e é bem como tu estava comentando, é bem a questão de precisar da parte experimental para que a teoria pudesse se desenvolver, né? Seria até Sim, inconcebível ter essa astrofísica no século XIX se isso não era nenhum problema experimental ainda, né? E é é. interessante porque começa a se desenvolver aos poucos, assim. Primeiro que se descobre qual é o máximo de emissão, né, para uma certa temperatura, que vai dar aquela lei também de deslocamento de Wien, Uhum, sim. né, e depois tu tem o fluxo total, que é a lei de Stefan Boltzmann, né, Aham, quanto de energia por tempo, por área, né, aquele corpo está emitindo. Mas o formato da curva, que é quanto cada cor está sendo emitida, ninguém sabia teorizar, né? Então, sim. na verdade, era o experimento vai puxando, isso vai permitindo desenvolver, por um lado, a quântica e, por outro lado, a astrofísica, né?
Sim, e até poucos anos atrás, 10, 20 anos atrás dessa época, não se tinha feito ainda fotografias, né, chapas fotográficas nos telescópios para poder, inclusive, usar esse negócio, né? A gente não tinha nem como usar essa informação. Mas, Nathan, explica para a gente, porque é desse problema que surge, digamos assim, o pontapé inicial da mecânica quântica, que é a história da quantização. Toda hora a gente escuta falar essa palavra quântica, mecânica quântica, quantização, e toda a mecânica, toda a forma de pensar da mecânica quântica baseado nessa ideia dos quantas. O que é um quanta? O que é esse ponto de partida dessa teoria? Tá, então pegando assim, ó, bem esse ponto, né, que a gente vinha comentando do Planck, o problema era esse, né, era conseguir explicar como que eu sei quanto de cada cor aquele corpo aquecido está emitindo. Então, né, eu tenho um corpo a 5.000 Kelvin, quanto que ele vai emitir de intensidade luminosa no vermelho, no azul ou em qualquer comprimento de onda. Os cálculos clássicos, que era primeiro essa expressão de Wien, depois teve a expressão chamada de Rayleigh-Jeans, né, a equação, davam errado, não batiam com os dados experimentais. Então, a ideia era ter um modelo teórico que fosse capaz de chegar nessa curva. Tá? E o que é um modelo clássico? Qual que era a ideia? O modelo clássico, ele pensa que a matéria é composta por partículas que estão vibrando, como se fossem osciladores. Na escola, é o que a gente estuda lá, né, no ensino médio, sistema massa-mola. Com um bloquinho, com uma mola, ele vai oscilar. Se é um elétron fazendo isso, esse elétron teria que emitir uma certa radiação. Sim. Em princípio, qualquer energia é possível para esse elétron, né? Esses elétrons que compõem a matéria. Qualquer energia seria permitida. O que o Planck se deu conta é que para chegar na expressão correta, não poderia ter qualquer energia. Mas só o oscilador deveria estar com certas energias bem limitadas. E essas energias eram múltiplos da frequência de oscilação. Então, a energia de um oscilador é proporcional à frequência com que ele está oscilando. No modelo clássico não tem nenhuma premissa para isso, não tem nada que se assemelhe a essa hipótese. O oscilador pode ter qualquer energia independente da frequência, basta tu mudar a amplitude dessa oscilação. Exato. E na quântica não. Ó, botou a frequência, então ele vai ter ou H, que é uma constante, vezes a frequência, ou 2 vezes isso, ou 3, ou 4. Então passa a ser valores discretos, né? Que é o quantizado, né? O quantum quer dizer isso, é só certos pacotes de energia são possíveis. E a quantização, isso é importante. A quantização, como você falou, ela está na energia, não na frequência. Não na frequência. Porque vou pensar num dois pesos, dois bloquinhos amarrados por uma mola. Então eu puxo ele e começa a mexer. Ele pode mexer com qualquer frequência, vai depender da mola, por exemplo, nesse modelo, né? Ele pode mexer com qualquer frequência, para frente e para trás com qualquer frequência. Mas a amplitude, o quanto que ele vai para frente, o quanto que ele vai para trás, isso não. Isso está determinado agora pela frequência. Antes eu podia ter os dois. Eu podia ter, para uma dada frequência, mexer muito ou pouco. Isso agora mudou completamente. E quem colocou o Planck foi isso no final de 1900, né? Isso. O primeiro artigo dele, ele é um artigo puramente matemático. Ele só consegue, usando artifícios, entre as expressões que eram conhecidas, ele chega na expressão correta. Essa noção de quantum é em 1901, é um ano depois. Daí ele tenta achar um modelo físico, né? Bom, o que essa equação quer dizer? E aí ele bola essa noção, se eu não me engano, ele nem não chega a chamar de quantum ainda, mas lá ele já põe uma ideia de que eu estou botando pacotes de energia nesses osciladores. E é interessante, assim, só um detalhe, é que o que o Planck está quantizando é a estrutura da matéria. Ele achava que os osciladores têm certos energias, né, quantizados, mas ele achava que a luz se emitia de forma contínua. Então, para ele, a radiação eletromagnética era puramente ondulatória, é um campo contínuo sendo emitido para o espaço. Né? Quem daí vai avançar nesse sentido é o Einstein. E aí, em 1905, o Einstein avança nessa ideia, né? E aí propõe que não, a radiação também é composta por esses quanta de energia. Pois é, isso é engraçado, é curioso, né? Depois que o Planck soltou a ideia, aí digamos assim, o monstro tomou conta, né? Ou seja, foi crescendo, né? Porque depois, logo em seguida, como você falou, veio Einstein com a ideia para explicar o efeito fotoelétrico, né? Então ele propôs a ideia aí também da quantização da luz nessa interação, né? E logo depois tem uma outra coisa que é muito importante para a astrofísica,
que aí é a explicação do átomo de Bohr, que era um problema sério dentro da astrofísica, né? Ou seja, o problema astrofísico é o seguinte: quando a gente pega a luz de uma estrela, por exemplo, a luz do Sol, isso já estava sendo feito nessa época. A gente pega a luz da estrela, então ela tem do Sol, ele tem várias cores. Então a gente sabe, o Sol emite no amarelo, no vermelho, no azul, em várias cores. Mas quando a gente divide, passa isso por um prisma e faz aquele arco-íris, ou seja, aquele espectro de cores, em algumas posições não tem emissão, ou tem pouca emissão. A gente chama isso de linhas de absorção. E são só em algumas posições bem marcadas, né? Então, assim, nessa posição aqui, no meio do amarelo, tem uma absorção. Depois, tem uma outra posição no azul, e depois em outra. E elas têm uma relação harmônica entre elas. A gente consegue encontrar expressões matemáticas bem simples para relacionar a posição entre elas. E isso deixava os astrofísicos malucos, ou seja, que sinal alienígena é esse na luz do Sol, né? Porque como é que eu posso ter essas marcações de absorção bem claras e com um padrão muito determinado? O que é isso, né? Isso foi explicado logo em seguida aí pelo modelo de Bohr, né? Era um problema que na química já se conhecia também, né? Exato, isso é muito interessante, assim, porque às vezes eu fico pensando, assim, nessa época, né, foi um período de muita efervescência, né? Então tu tinha já a consolidação das teorias clássicas da física, mas ao mesmo tempo que o Planck abre, né, essa caixa de Pandora do fóton, o problema da estrutura da matéria começa a efervescer também, né? Então tu já tinha ali o modelo de Rutherford, o modelo do Bohr é de 1913, Sim. Então isso é 8 anos depois do Einstein. E o artigo do Einstein não é bem aceito de cara nessa época ainda, assim, essa noção, às vezes, que a gente acha que o Einstein propõe, todo mundo aceitou, não era bem visto, era algo que as pessoas olhavam com desconfiança. E o Bohr vai estudar com o Rutherford. Ele sai da Dinamarca, vai para a Inglaterra, e lá ele aprende esse modelo planetário. E aí a sacada do Bohr é unir esse modelo planetário com uma noção de quantização. Então ele também vai dizer, bom, então também tem que quantizar os níveis de energia no átomo. E ao fazer isso, ele percebe que tem certos níveis de energia que são permitidos e os outros que não são. O elétron não pode ocupar qualquer direção, né, qualquer posição ao redor do núcleo. Ele vai ter certas posições. Esse modelo do Bohr ainda ele é um modelo semiclássico, que a gente chama, né? Não é ainda a visão quântica propriamente, mas são só certos níveis de energia, e as diferenças entre esses níveis vão dar justamente essas linhas, né, de emissão Sim. ou de absorção. E o grande sucesso do Bohr foi chegar exatamente nas linhas do hidrogênio, né? Ele acha, pelo modelo teórico, exatamente quais comprimentos de onda, quais cores o hidrogênio deveria emitir ou absorver. Ou absorver, né? E que eram já comprimentos, posições muito bem determinadas experimentalmente, já tinha uma previsão puramente empírica do Heidegger, né? Que tinha a equação dele, né? Que descrevia a posição delas, né? Eu gosto de pensar numa analogia, num outro sistema planetário, que é a relação entre o Kepler e o Newton nessa questão também. Porque o Kepler também foi alguém que, estudando os dados do Tycho Brahe, né, ele determinou as leis dele, as leis de Kepler, das órbitas dos planetas em torno do Sol. Mas elas são puramente empíricas, ou seja, o Kepler não tinha um modelo teórico, toda uma construção de mundo para explicar aquelas leis. Ele só pegou os dados, fechou os números, pessoal, tá batendo. Eu tenho uma equação que bate com esses números. Mas depois vem o Newton, que apresenta a mecânica dele, e mostrando a mecânica dele, deduz todos os resultados do Kepler, né? E aí é chocante. É mais ou menos isso que está acontecendo nessa época. Então, e claro, os físicos dessa época sabiam disso, né? Então, eles deviam estar se sentindo assim. Eu fico imaginando como eles se sentiam nessas discussões sobre essas coisas, né? Não, essa época, assim, foi uma época muito fascinante. E, assim, até entrando um pouco mais nos detalhes, né, da vida do Bohr, eu acabei conhecendo um pouquinho por estar lá, né? Então, isso, conta pra gente um pouquinho da Universidade de Copenhague. É muito emocionante, assim, era um desejo de criança, assim, né, ir para lá, porque existe a Universidade de Copenhague e o Bohr, olha só que interessante, não existia física teórica consolidada na época do Bohr. Então, o Bohr, quando vai para Manchester, na Inglaterra, ele não tem nada ainda, volta com o que ficou conhecido como Memorandum de Manchester, que é o rascunho dos artigos dele,
ele acaba ficando muito importante com seu artigo da estrutura atômica e consegue fundar um Instituto de Física Teórica, que hoje é o Instituto Niels Bohr. Então, tu tem hoje ainda o mesmo prédio onde ele morava do lado, ali no, né? Então hoje é a sala que tu pode visitar, e é o mesmo auditório, o auditório número 1, quem procurar na internet, botar assim, né, Niels Bohr Institute, e botar ali, vai aparecer ele num quadro branco, né, com a plateia, assim, até hoje é o mesmo auditório. Legal. E dentro do Instituto Niels Bohr tem o arquivo Niels Bohr, onde tem textos históricos e acervos de entrevistas, conversas, manuscritos dos principais físicos da época da mecânica, da gênese da mecânica quântica, né? E historiadores profissionais trabalhando lá, mantendo e fazendo pesquisas sobre esse trabalho. E eu tive a oportunidade de, assim, coincidência de ser quando estavam dando o curso de História da Mecânica Quântica. Então, eu ainda pude assistir de forma sistematizada, assim, o curso. E o Bohr, né, ele vai primeiro para Manchester para falar com o Thomson, e o Thomson não dá muita bola para o Bohr. E aí ele vai para o laboratório do Rutherford, e aí o Rutherford ele consegue trabalhar, desenvolve esses modelos, e é muito interessante porque, assim, e é mais um link com a astronomia que não é muito falado nos livros, né? Sai esse modelo planetário, né, então agora já com a quantização, e isso abre um campo de pesquisa na quântica, de retomar estudos de astronomia de posição para aplicar para o átomo. E eu lembrei do Sommerfeld também, né? Depois das órbitas elípticas, né? Exatamente. Eu posso compartilhar uma imagenzinha aqui? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu compartilho tela, será? Eu acho que você só consegue compartilhar um PDF. Imagem, você vai ter que compartilhar, ou abrir ela numa aba do teu navegador e compartilhar a aba ou a tua tela. Mas deixa eu ver se eu consigo botar um PDF aqui. Mas eu vou ter que enviar o arquivo. Vamos ver se eu consigo. Enviei rapidinho. Tá, um minutinho aqui, peraí. Vamos ver se eu vou achar aqui o arquivo, que eu já tinha separado, mas eu vou ter que... Só lembrando o pessoal, quiser ir colocando perguntas no chat, pode ir colocando, que depois a gente vou passar para o senhor Nathan responder aqui, tá bom? Então, quem quiser colocar alguma coisa aí, pode ficar à vontade para escrever perguntas aí no chat. O teu áudio está fechado, Nathan. Não consegui. Eu estava dizendo que eu não consegui achar aqui, porque ele abre uma outra pasta, mas depois que eu conseguir, eu mostro. Mas quando o Bohr, né, ele faz esse programa, começa a se desenvolver esses estudos buscando astronomia. E tinha um livro do Laplace, que era Mecânica Celeste. Que são estudos super detalhados, assim, de perturbação, né, de um planeta próximo do outro. E o Max Born, não o Niels Bohr, o Max Born dá um curso chamado Mecânica Celeste, Mecânica do Átomo, que é a tentativa, assim, de trazer esse programa para o átomo. E um dos alunos foi o Werner Heisenberg. E a origem da mecânica quântica é um artigo do Heisenberg tentando reproduzir certos cálculos da astronomia para o átomo. E aí ele chega numa coisa muito nova, que é o fato de que posição e o momento, que é massa vezes velocidade, quando eu multiplico um pelo outro, é diferente de multiplicar ao contrário. Né? E aí chega que a gente diz isso, né, matemática, que eles não comutam. Mas a origem desse resultado vem por um cálculo da astronomia, né, inspirado na astronomia. Ou seja, uma expectativa da astronomia, o princípio da indeterminação de Heisenberg surge a partir de um cálculo de inspirado nos métodos da astronomia. Existe um termo assim, que não se estuda mais muito hoje em dia, que é o conceito de invariantes adiabáticos. Se pegar ali, alguns livros de mecânica clássica mais antigos, como o do Landau, por exemplo, lá no finalzinho eles falam de invariantes adiabáticos. E aí tu tenta estudar assim, como que um sistema muda quando algum outro parâmetro está mudando muito lentamente.
né? Então, a ideia é calcular isso, como que uma coisa varia em relação à outra. E aplicando isso para os estudos atômicos, né, tentando trazer esse formalismo para o estudo do átomo, trazendo a quantização do Bohr, saiu esse resultado, não era esperado. Né? Ele se depara com uma coisa totalmente nova. Então, como assim? Né? Se eu multiplico a posição vezes o momento, não dá a mesma coisa que o momento vezes a posição. Não era esperado que isso fosse dar. E vem dessa escola inspirada na astronomia. Da mecânica celeste. É interessante, porque agora, lembrando das deduções que eu já vi, todas elas seguem da mecânica ondulatória. É difícil você ver uma dedução a partir da mecânica clássica, não da mecânica ondulatória. Na verdade, é a primeira vez que eu escuto falar disso, né? Se você pega livros bons de mecânica quântica, eles usam mecânica ondulatória para deduzir, né? Mas explica para o pessoal que não conhece o que é esse princípio da indeterminação do Heisenberg, como a gente pode entender ele, porque ele é muito importante também dentro da astrofísica moderna, digamos assim. Isso que é interessante, assim, né? Então, por essa via, a mecânica quântica, ela surge de dois caminhos diferentes. Um que é exatamente esse que tu falou, que é o que mais está nos livros didáticos. Por um lado, porque a matemática é mais acessível, que é o caminho da ondulatória, né? Então, do caminho do Einstein, depois veio o de Broglie, em 22 a 24, e o Schrödinger. Esse é um caminho possível. O outro caminho é para essa escola da Alemanha, que vem com Max Born, Heisenberg, Pauli também, que vai depois desencadear a mecânica matricial e o princípio da indeterminação. Né? E o que é o princípio da indeterminação? O que o Heisenberg consegue mostrar um pouco mais adiante, 2 anos depois desse primeiro artigo que eu comentei, é que para o elétron, por exemplo, isso vale para qualquer coisa, mas pegando um elétron, quanto mais precisamente eu determino a posição desse elétron, menos precisa é a velocidade ou o momentum, que é massa vezes a velocidade desse elétron. Isso surge também, isso é um pouco abstrato, mas surge da matemática, né? Tu vai tentando descrever essas propriedades e tu tenta descrever, olha, eu estou vendo aqui o professor Alexandre, ele tem uma certa posição, mas se esse elétron é muito pouco massivo, quanto menor for a massa, vai surgindo uma indeterminação nessa posição, e quanto mais preciso eu tento deixar essa posição, mais impreciso fica essa velocidade. Então, eu posso escrever uma relação entre a indeterminação na posição vezes a indeterminação na velocidade, tem que ser maior que um certo número. Sempre maior ou igual a um certo número. Então, eu nunca consigo conhecer essas duas coisas da forma mais precisa, né, que eu quiser. Né? Não é ilimitado o meu conhecimento sobre a realidade. E agora você falou uma coisa importante, ou seja, você está colocando toda a expressão da maneira como você colocou agora. E se eu não consigo conhecer os dois com o máximo de precisão. É assim que entendiam na época. Mas depois vem a questão da interpretação da função de onda, etc. Hoje já se tem uma interpretação mais avançada em relação a isso, inclusive, né? Pois essa é a seara da mecânica quântica, né? A mecânica quântica, ela é para muitos a teoria mais bem sucedida da física em termos de previsões, mas até hoje vai fazer 100 anos do artigo do Heisenberg, em 2025, e até hoje as pessoas seguem se degladiando sobre a interpretação das equações. Essa interpretação que eu mencionei ainda é defendida por alguns autores, que é a interpretação do erro na medida, que é a interpretação do Heisenberg original. Quanto mais precisa for a medida na posição, isso vai perturbar a velocidade da partícula, aumenta então essa perturbação na velocidade. Mas uma outra interpretação bastante forte, talvez a mais forte, é a que é chamada de indeterminação intrínseca. Sim. Independente de qualquer medida, a partícula não tem posição e nem velocidade bem definidas. É como se fosse assim. O que é uma partícula clássica, né? É como se fosse um ponto no espaço, né? Se eu olhar para essa caneta, ela está num ponto específico, com uma velocidade determinada. A partícula quântica não, ela nunca é um ponto, é como se ela fosse um borrão. Em inglês eles usam o termo fussiness, como se fosse uma coisa assim esfumadiça, né? Ela nunca está em um ponto bem definido e com uma velocidade bem definida. E quando essas coisas, quando tu tenta espremer de alguma forma a posição, a velocidade acaba
sendo mais imprecisa ainda de forma intrínseca. Não é a medida, é que ela não tem velocidade mesmo, né? Ela não tá ela não existe essa propriedade bem definida para ela. Por que essa interpretação ela é assim, causa um mal-estar? A primeira pessoa que apontou isso com muita dureza foi o Einstein, que é o que ele chamou de isso é uma visão antirrealista. Porque algo real é algo que tem todas as suas propriedades ali, né? A caneta tá lá com a velocidade dela naquele lugar. O elétron não está com todas as propriedades ao mesmo tempo, né? E o Einstein acusa a interpretação de Copenhague de antirrealista. Isso é o que dá origem a muitas das más interpretações que tu comentava antes, né? Aquela loucura que daí o pessoal distorce e leva para um outro lado, né? Sim. Mas assim, até um certo ponto, ela é de fato algo que é bastante estranha para nós, né? Uma partícula que não tem velocidade definida. É algo que a gente não enxerga com os olhos, né? Mas essa é uma das interpretações mais fortes, que é a interpretação de Copenhague. Isso é uma maneira que depois vem toda aquela questão, a gente não vai aprofundar demais hoje, que não dá tempo, mas aquela questão da função de onda, que ela tem várias propriedades ao mesmo tempo, é uma superposição de estados, né? Exatamente. Agora, a conexão disso com a astrofísica é interessante, porque tem um físico indiano muito importante, que é o Chandrasekhar. O Chandrasekhar foi uma das mentes mais brilhantes da astrofísica teórica no século passado, e ele trabalhou em diversas áreas da astrofísica. Para vocês terem ideia, o Chandrasekhar trabalhou desde áreas de, por exemplo, estrelas de nêutrons, anãs brancas, ele trabalhou em áreas de estrelas normais, ele chegou a trabalhar com aplicações de teoria de probabilidade em contagem de galáxias. Era um cara assim que tinha uma dessas pessoas iluminadas que conseguem pegar várias áreas de repente e começar a trazer coisas de fora, elementos. E o Chandrasekhar, ele, usando essa segunda interpretação que você citou, ou seja, não é um fato de medir, é um fato intrínseco. Uma partícula, seja um elétron, seja um próton, um nêutron, ou mesmo, eventualmente, um núcleo atômico, né? Uhum. Ele não tem a posição e a velocidade bem definidas. Existem várias posições possíveis, várias velocidades. Usando isso, ele explicou como que a gente consegue manter uma estrela chamada anã branca estável. Porque uma estrela normal, ela se mantém estável pelo balanço de duas forças. Uma é a gravidade, que tende a fazer ela colapsar, e a outra é a força da pressão da luz, que é gerada lá no núcleo, né, através da fusão nuclear, gera muita energia, e empurra as camadas para fora. Então, quando atinge um certo equilíbrio entre as duas, a estrela fica estável, é o que acontece no Sol hoje. O balanço da gravidade, que tenderia a fazer o Sol colapsar, e o balanço da luz, que empurra as camadas para fora. Mas a gente tem um tipo de estrela muito importante, que chama anã branca, que é quando as estrelas morrem, fica só o caroço. E a anã branca, ela é uma estrela que não gera mais energia. Ou seja, não tem radiação saindo de dentro para fora para sustentar, mas ela é estável. E o Chandrasekhar, usando o princípio da indeterminação de Heisenberg, ele conseguiu explicar como que pode ser estável. Ele disse que, basicamente, você tem as partículas ali que constituem a anã branca, que são núcleos atômicos, muito núcleo de hidrogênio, mais carbono, também outros. Eles são comprimidos, então eles podem estar numa certa posição do espaço só. Você apertou eles. Como eles só podem estar numa certa posição bem delimitada do espaço, existe um tamanho de espaço, um ΔX ali, né? Um tamanho de espaço. Como existe um tamanho de espaço, existe uma possibilidade de velocidade que ele tem. E essa velocidade vai corresponder àquele modelo de gás, né? Ou seja, as partículas se movimentam, aquilo gera uma pressão, porque a velocidade significa colisão, pressão, empurrando, né? Ela corresponde à pressão que sustenta essa estrela. E usando esse modelo muito simples aí, essa equação do Heisenberg, né? Da indeterminação do Heisenberg, o Chandrasekhar conseguiu determinar a massa máxima que uma estrela dessa poderia ter. E até hoje não se descobriu nenhuma estrela que viole o cálculo do Chandrasekhar, né? Então, qual é essa interpretação? Ou seja, parece que o pessoal que defende a interpretação mais tradicional precisa encontrar uma outra forma de deduzir o que a gente chama, né, de massa de Chandrasekhar, que é a maior massa que a anã branca pode ter, porque ele deduziu usando essa outra interpretação. Uma dedução muito elegante, muito simples. Isso é muito interessante, né, porque é uma interpretação que tem consequências filosóficas muito drásticas, por um lado,
mas que ao mesmo tempo vai ter implicações empíricas concretas, né? Então, se a Sim. gente assumindo que de fato o elétron não tem as propriedades bem definidas ao mesmo tempo, tu consegue explicar o fato de que nenhuma anã branca passa a ter uma massa maior, né, do que uma massa crítica, assim. Então, isso que é uma coisa que é bastante apaixonante na quântica, né? A gente vai chegando a conclusões, e, por um lado, elas têm sido corroboradas por diversos lados, né? Mas, por outro lado, ela nos leva a esses pensamentos assim que são bastante contra-intuitivos, né? E é uma discussão interessante, porque geralmente, né, eu comento muito com os meus alunos, quando o pessoal pensa em física, o pessoal pensa o professor chegando na sala, jogando um monte de equações e vão resolver, mas a física, ela não é... Os físicos, pelo menos, não trabalham a física dessa forma, habitualmente, né? Em geral, a gente olha primeiro as observações, depois, com base nas observações, a gente tenta construir algum modelo sobre aquilo, uma forma de pensar, e aí a gente vai, a partir disso, trabalhar os conceitos, né? E esses conceitos têm consequências, como você falou, né? Muito... Uhum. Principalmente, assim, nesses períodos em que a física tem essas mudanças muito abruptas, né? Daí, inclusive, essas discussões filosóficas acabam sendo muito importantes, né? Sim. Porque o Einstein, né, tinha muito essa profundidade filosófica. Então, porque, na verdade, chega um ponto que a gente vai chegando em conclusões que fogem ao nosso senso comum, né? A gente não enxerga esses fenômenos mais, a gente não toca, né? A gente não tem nenhuma percepção do dia a dia, né? Sim. E aí, por um lado, a gente precisa dos dados, dos modelos e de algum pensamento filosófico sobre o que está acontecendo ali. Sim, e, por exemplo, eu até estava confirmando aqui o título, mas o Heisenberg, por exemplo, escreveu um livro de filosofia, né, a parte o todo, e vários autores de mecânica quântica escreviam sobre filosofia e liam bastante sobre filosofia, né? Um dos livros que eu li lá naquele período que eu contei da faculdade, assim, depois da cadeira de quântica, foi Física e Filosofia, do Heisenberg. Ele tem um livrinho pequenininho, em que ele fala da mecânica quântica e vai associando com aspectos filosóficos, né? Então, resgata conceitos da filosofia e tenta interpretar o que a mecânica quântica quer dizer. Tem muitos livros bons, né? Assim, dos próprios físicos, né? O próprio Einstein também, que tenta tocar nesses pontos, assim. Sim. Mas, pessoal, a gente já está chegando aí, já passou de 40 minutos de live, e eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir para algumas perguntas, eu já marquei aqui algumas perguntas, quem quiser colocar mais alguma pergunta sobre mecânica quântica, o professor Natan no chat pode colocar, mas antes, deixa eu divulgar, eu esqueci de divulgar no começo, o livro aqui do professor Natan, junto com vários alunos dele, né, onde eles fazem o seguinte, eles analisaram vários discursos do Prêmio Nobel de Física na área de mecânica quântica, e é um livro muito interessante, porque tem os discursos traduzidos para o português e comentários desses discursos, né? Então, você consegue entender as ideias fundamentais por trás desses principais conceitos que a gente estava falando. Natan, quem quiser ter acesso ao teu livro aqui, como é que faz? Eu vou botar aqui, Alexandre, acho que tu consegue compartilhar ali no chat. Esse livro, ele faz parte de uma série de textos, porque aqui no Instituto de Física da URGS, a gente tem o Centro de Referência ao Ensino de Física. E lá tem os textos de apoio ao professor. Né? E esse livro, ele saiu com um dos números dessa série. Né? Então, eu passei aqui para o Alexandre. Eu botei no chat ali. É o chat ali do centro. Se vocês forem em conteúdos e conteúdos e materiais didáticos, textos de apoio, é o último ali, é o mais recente. Quando eu testei, estava com um problema. Eu não sei se ainda está dando esse erro. A gente teve um problema no servidor da URGS. Se alguém não conseguir, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que eu mando o PDF. E o livro é gratuito, né? E a ideia vai bastante ao encontro do que o professor Alexandre tem feito também. A nossa preocupação era como levar as discussões de quântica de uma forma séria, mas também sem precisar de todo o formalismo matemático. E se a gente vai para os artigos, a matemática é muito pesada. Mas no discurso do Nobel, o cientista já tentou fazer essa tradução para a plateia que não é necessariamente física. Então, ali está as ideias originais, já numa tentativa, né, de expressar com clareza e sem precisar de um formalismo muito pesado. Então, a gente traduziu e ainda tentou comentar e fazer algumas conexões, explicar alguns conceitos, como é que estão hoje em dia, né, contemporaneizar.
Então, acho que foi um trabalho bem legal, assim, bem divertido, porque a gente vai descobrindo outras coisas também, Sim, né? muito bom, né? Assim, fica a sugestão, quem quiser ler, depois quem quiser nos contar o que achou também, a gente fica bastante feliz. Como eu dizia para o Natan no começo, a gente estava conversando, eu gostei muito da leitura porque eu já li muito sobre mecânica quântica, fiz várias matérias de mecânica quântica, da graduação ao doutorado, não sei quantas, eu fiz várias mesmo, mas eu nunca tinha lido os originais, assim, então é bastante interessante ler os originais. Bom, o pessoal já deixou algumas perguntas aqui no chat, eu vou colocar aqui algumas coisas. Uma primeira pergunta, Natan, você que inclusive acho que é interessante, do Paulo Ricardo, porque você trabalha na área de educação, né, de ensino e tal, está formando professores, é orientador da pós-graduação, então está formando, inclusive, pessoas que vão pensar a educação no Brasil. Então, acho que essa pergunta tem tudo a ver com o teu trabalho, ou seja, o que pode fazer para instruir as pessoas na mecânica quântica? Porque, como a gente dizia, tem muita gente que usa a mecânica quântica para explicar coisas que não tem nada a ver com mecânica quântica. Procurando, no meu entender, procurando fazer uma conexão, a pessoa tenta fazer uma conexão legítima, mas ela não usa os mecanismos, a forma de pensar, né? E ela quer aproveitar um pouquinho do prestígio da mecânica quântica para o discurso dela, né? O que a gente pode fazer nesse sentido? Eu acho que, assim, esses esforços, né, como que o professor Alexandre vem fazendo, é algo que a gente tem que tentar incentivar e fortalecer cada vez mais. A mecânica quântica, ela usa uma linguagem muito abstrata, né, e falta justamente conteúdos de qualidade, mas voltado para o público que talvez não fez a graduação em física e que quer entender, quer saber do que essa teoria trata. Um pouco da ideia lá do canal no Instagram foi justamente essa, foi se dar conta, olha, existe um público muito grande que quer falar de quântica e que talvez não fez física, e como é que a gente pode falar com essas pessoas? Não é uma tarefa fácil, a gente também está descobrindo como fazer isso, né? Como é que tu explica sobre função de onda, princípio da incerteza, sem usar um formalismo tão avançado? Então, o caminho que eu optei, porque é o que eu gosto, assim, me identifico, é muito do caminho histórico também, né? Resgatar a história e tentar desconstruir certas narrativas, né? Então, por que surgiu esse misticismo? Porque, de fato, houve discussões filosóficas muito importantes, né? Coisas, por exemplo, esses termos, como ser antirrealista, por exemplo. O próprio Niels Bohr, em alguns momentos, escreve uns textos mais pessoais, assim, não artigos, mas no seu diário ou cartas, conjecturando, será que a mecânica quântica tem a ver com um observador humano ou não? Né? Havia uma confusão na época. Inclusive, esse aspecto da mente, o Pauli foi um que chegou a conjecturar. Será que a mente entra? Porque como é que colapsa a função de onda? Mas foram conjecturas que, ao longo das décadas, foram sendo abandonadas. Né? A mecânica quântica segue funcionando e ninguém fala de mente, ninguém fala do observador humano, né, nos artigos. Mas as pessoas pegaram lá aquela discussão, descontextualizaram e trouxeram isso como sendo a mecânica quântica. Então, o nosso trabalho assim, de formiguinha é tentar ir resgatando esses episódios e contar essas histórias, e tentar mostrar, olha, houve essa discussão no passado, que hoje não faz mais sentido. É interessante do ponto de vista histórico, mas para a ciência hoje essa hipótese não é mais necessária. Né? Mas eu acho que assim, esse é o esforço, né? Acho que é o esforço que a gente está fazendo aqui, que o professor Alexandre faz com a astronomia, que é de tentar realmente, né, de comunicar isso e criar bons materiais, né, que sejam atrativos, que sejam interessantes e que passem essas informações de uma forma séria, né? Mas, por exemplo, até o Jeff colocou um comentário aqui que tem a ver com o que você estava falando ali. Ele está perguntando sobre a questão se a indeterminação não faz com que o livre-arbítrio, por exemplo, deixe de existir, ou coisas assim. Isso está muito relacionado com a filosofia, aquela discussão filosófica que você falou, eles estavam se perguntando, mas a gente sabe que a física, ela contribui nessa, digamos assim, no paradigma, naquela época, da filosofia, da maneira como as pessoas entendem o mundo. Então, existia, por exemplo, o determinismo, né? E aquela frase famosa do Einstein, né? Deus não joga dados com o universo, tem muito a ver com isso, essa quebra do determinismo, né? Então, é importante, eu acho que também, nessa discussão, mostrar para as pessoas, olha, a física, ela dá uma contribuição a mais para essa discussão, mas ela não é a palavra final, porque a física não é a palavra final de tudo, né? Não existe essa pretensão dentro da física, né?
Isso. Esses dias até estava numa banca com um professor que é um dos maiores historiadores da ciência do mundo, que é o professor Olival Freire, da Federal da Bahia, e ele está falando um pouco isso, assim, então parece que também houve uma certa pretensão dos físicos de querer explicar tudo, né? De achar então que a quântica poderia dar conta de tudo. E, na verdade, os avanços que a gente vem fazendo sobre o estudo da mente humana, da cognição, está vindo pelo campo da psicologia, da biologia, e não pelo próprio campo da física, né? Então, a física ela vai conseguir descrever um conjunto de fenômenos, é extremamente bem sucedida, mas vão ter outros problemas que talvez estejam além, né, da capacidade das nossas ferramentas de abordar, né, incluindo a questão do livre-arbítrio. Mas muita gente conjecturou isso mesmo, viu aí na questão do indeterminismo na quântica como um gancho, uma brecha para tentar defender o livre-arbítrio, né? O Penrose foi um dos pesquisadores que tentou, de alguma maneira, achar fenômenos quânticos no cérebro, mas nenhuma previsão foi corroborada, né? Em princípio, isso é uma visão que já foi, no momento, abandonada. Não existe nada de evidência empírica em favor disso, mas muita gente até, né, hoje tenta fazer essas conexões, né? E é bom, assim, também, aproveitando isso, né? Existe gente séria que tenta fazer essas conexões, que tenta achar evidências empíricas e acaba dando errado, e aí paciência, né? Tentou propor uma hipótese que não funcionou, e é legítimo, e tem essas outras pessoas, infelizmente, que distorcem, né, os conceitos da quântica, muitas vezes com um objetivo comercial, né? Daquelas coisas que a gente vê de saúde quântica, né? Cura quântica, daí foge dessa disputa filosófica, né? Daí já é um outro problema. Até, né? Direito quântico, outro dia eu direito, direito quântico. Agora, voltando um pouquinho mais para a física, a gente estava falando sobre essa questão, então, das várias formas de interpretar e tal. A gente sabe que depois elas foram muito importantes dentro do que se tornou o modelo padrão de partículas, da física nuclear, que evoluiu para o modelo de padrão de partículas, né? E, inclusive, o pessoal está perguntando aqui para falar um pouquinho sobre partículas virtuais. Você citou o Penrose, né, que ganhou aí o Nobel por causa dos buracos negros. Pessoal, lembrando que essas partículas virtuais estão relacionadas com um horizonte de eventos, buracos negros e tal. Essa ideia das partículas virtuais, ela é uma evolução natural dentro dessa interpretação não determinística, ou você entende que não, que são ideias que vieram de outras coisas? Isso aí já vem bem posterior na mecânica quântica, né? É bem importante, assim, a gente separar também que dentro da quântica há diferentes revoluções, né? Essa quântica que a gente aborda nesse livro, né, que o professor Alexandre mostrou, e que é o que a gente estuda nos cursos tradicionais de graduação e até parte da pós-graduação, é o que a gente chama de primeira revolução quântica, que é realmente a revolução do quantum. A segunda revolução já é a segunda metade do século XX, né? Que daí está relacionado, por exemplo, à informação quântica, a experimentos com um só fóton, né, monofotônicos, e aí que dá também, né, abertura para todas essas teorias de campos e ótica quântica e por aí vai, né? Então isso já é um movimento bem posterior, né? Já é a segunda metade do século XX, se eu não me engano. Sim. Então já foge dessa primeira discussão sobre indeterminismo, sobre realismo e antirrealismo, né? São outras coisas bem diferentes, né? Já é num segundo contexto da teoria, né? Aqui, só para a gente descontrair um pouco, o Paulo está comentando que ele já viu a pedagogia quântica. Pedagogia quântica eu só acredito na do professor Natan. Pedagogias quânticas eu não acredito. Isso é quando o aluno aprende e não aprende ao mesmo tempo, né? Está numa sobreposição. E o professor não pode dar nota, dar um espectro de notas daí. Tem exatamente. Mas, enfim. Natan, já estamos chegando aí também a 1 hora de live, então daqui a pouco o professor Natan tem aula também, né? Então a gente tem que dar um tempo aí para ele dar uma respirada. Quero deixar aberto aí, se você quer deixar algum comentário, enfim, fica à vontade. Fazer uma propaganda de alguma coisa, fica à vontade aí. Não, eu que agradeço profundamente, assim, isso é uma coisa que tem sido muito legal desse trabalho no Instagram, né? Então pude conhecer o professor Alexandre. Como eu disse, a astronomia é uma das minhas paixões, foi o que me levou para a física, né?
Então, fico muito feliz de estar aqui essa noite, podendo conversar contigo, Alexandre, conversar com o pessoal, agradecer o convite, reforço o convite para quem quiser ler o livro, depois mandar comentário, quem quiser seguir também lá na página, e comentar também que a minha mãe gosta muito de astronomia, e esses dias ela chegou para mim e falou assim: tu conhece um professor Alexandre, da Universidade Federal? Eu estou assistindo umas lives com ele. Eu falei, então tá, então a próxima tu vai assistir também. Assiste quarta-feira, mãe. Quarta-feira vai ser legal. Vai ter uma ótima live lá. Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui, agradecer e muito obrigado mais uma vez. E a gente segue conversando aí nas próximas oportunidades. Isso, com certeza. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado, pessoal. E boa noite para todo mundo. Foi muito bom ter vocês hoje à noite aí com a gente. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.